Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre os domínios e reinos dos seres vivos. Então, para não perder o costume, segue o fio. Durante muito tempo, o homem tentou classificar e organizar os seres vivos conhecidos, os seres vivos existentes. Mas de já eu quero ressaltar para vocês que, à medida que novas descobertas foram sendo feitas, eram necessárias novas formas de classificar e agrupar os seres vivos. Então vamos começar com Linneu, justamente aquele do sistema binominal, um importante cientista da área da biologia. Ele classificou os seres vivos em plantas e animais. No caso, gerou dois reinos, o reino Plante e o reino Animalia. Só que aí vieram as descobertas, principalmente relacionadas ao microscópio, e aí se descobriu que existiam bactérias, se descobriu algas microscópicas e protozoários. Aí se perguntou, poxa, bactéria, alga e protozoário não são plantas e não são animais. Então, onde é que nós vamos inserir esses organismos? Aí é que vem Haeckel. Ele inseriu um terceiro grupo para incluir também bactérias, algas e protozoários, que foi no reino Protista. Isso em 1834. Beleza, então ele resolveu que esses organismos, estavam sem grupo e incluiu eles no reino Protista. Mas aí veio outro problema. É que com os conhecimentos adquiridos pela ciência e biologia, percebeu-se que bactérias não tinham núcleo definido. Bactérias são procariontes. Já as algas e protozoários, eles tinham núcleo definido. Então, como é que vai se agrupar um organismo com núcleo e um sem núcleo no mesmo grupo? Não fazia nenhum sentido. E aí é que veio o Copeland, em 1956. O que é que ele fez? Ele criou um novo grupo chamado Monera, no qual ele incluiu as bactérias e seres procariontes. Então, todo mundo que é procarionte está no Monera. E algas e protozoários foram para o reino Protista. Mas veio outro problema. Os fungos também eram classificados como protistas. Só que os fungos são totalmente diferentes de algas e protozoários. Então, sugeriu-se, a criação de um novo reino para se inserir os fungos. E isso apareceu no trabalho de Whittaker em 1969. Então, o que é que tem aqui? Nós temos os 5 reinos. Monera, estão somente os seres eucariontes, os procariontes, Protista, estão as algas e os protozoários. Os fungos, o fungi estão os fungos. O reino Plante estão as plantas. E o reino Animalia estão os animais. Mas entenda que o surgimento desses organismos não segue nem de longe essa linearidade. Primeiramente surgiu o reino Monera. Dele surgiu o Protista, e o Protista se ramificou, e a partir dele se formaram animais, fungos e plantas. Essa classificação, ela é uma das mais comuns que vocês podem ter acesso, e é uma das mais faladas. Inclusive, há, 4, 5 anos atrás, essa daqui era a classificação que aparecia também
nos livros de biologia do ensino médio. Entretanto, um trabalho recente e muito importante fez uma modificação nesse sistema de classificação, que foi o trabalho de Carl Woese. O que é que ele fez? Primeiramente, ele analisou o reino o reino Monera. Esse aqui, ó. O reino Monera, lembra? Ele é representado por organismos procariontes, que são as arqueas e as bactérias, ou seja, aqui protista é eucarionte, tem núcleo definido, plante também, fungi também, animalia também. Agora o Monera é procarionte. Ok. Então, ele fez uma análise comparando organismos procariontes. Como é que ele fez a análise? Ele fez uma análise molecular. Ele pegou um RNA ribossômico, ou seja, um RNA que compõe o ribossomo chamado 16S. Vamos logo lembrar a função do ribossomo. O ribossomo é justamente a máquina de síntese proteica. Então, a produção de proteínas acontece justamente no ribossomo. E olha que interessante. Por que escolheu o ribossomo? Porque todo organismo, independente se procarionte ou eucarionte, tem ribossomo. Então, essa região é a região conservada, o que permite estabelecer melhor os laços evolutivos entre os grupos. Então, como esse RNA ele tem taxa baixa de evolução, ele foi utilizado para reconstruir a filogenética dos indivíduos procariontes. O que foi que o Carl Woese percebeu nesse trabalho? Ele percebeu que as bactérias e as arqueas estão no mesmo grupo, mas não deveriam estar, porque eles são seres totalmente diferentes. Então, tanto bactéria quanto arquea, mesmo sendo eucariontes, ele tem uma diferença molecular enorme para o gene 16S, que é um gene conservado, o que permite estabelecer essa ordem filogenética. Então, percebam que essa descoberta fez com que não se pudesse mais juntar bactéria e arquea no mesmo grupo. E aquele reino Monera foi desfeito. E agora nós temos o termo de domínios. Então nós temos 3 domínios: o domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucária. Então nós temos 3 domínios e 4 reinos. Eles ficam no eucária: protista, fungi, plante e animalia. Então nós temos o domínio arquea, o domínio bactéria e o domínio eucária. No domínio eucária teremos os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Então, querido aluno, querida aluna, espero que tenha gostado da aula e não esqueça, essa ideia de 5 reinos que existia anteriormente, ela não está totalmente inutilizada. Alguns livros ainda a utilizam, mas o consenso científico atual é que é mais interessante classificar os organismos em domínios: bactéria, arquea e eucária. E dentro do domínio eucária, 4 reinos, que é protista, fungi, plante e